Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. CEPAL denuncia a concentração das vacinas contra o coronavírus nos países desenvolvidos. Nova cepa de Covid-19 no Brasil alerta a comunidade internacional. A OIT informa que o mundo enfrenta uma crise no emprego e renda sem precedentes. O aquecimento global causou o derretimento de 65% do gelo do planeta entre 1994 e 2017. E no editorial de hoje, as afiliadas da CSA na Guatemala falam sobre a construção da mesa sindical CSA para a promoção da unidade do movimento sindical no país. La mesa sindical CSA Guatemala. A mesa sindical CSA Guatemala para o desenvolvimento sustentável, proposta pela direção regional, é realmente importante. Na maioria dos países da América Latina, temos governos de direita e ultradireita militarizada. Por isso, temos políticas econômicas desfavoráveis para a classe trabalhadora e suas famílias. Primeiramente, porque se não há liberdade sindical, não há trabalho e salários dignos. E sem geração de receita, não há sistema de educação e de saúde pública para todos. O mesmo ocorre com as políticas de moradia e com a oferta de serviços essenciais como a água, energia elétrica e saneamento básico. Na Guatemala, desde a invasão dos Estados Unidos para derrubar o governo do presidente Jacobo Arbenz em 1954, tem sido assim. Governos militares, atualmente governos supostamente civis. Para nosotros es muy importante la instalación de la mesa sindical. Portanto, é muito importante a instalação desta mesa sindical. Além da mesa, temos outros canais de denúncia das violações que ocorrem no país. A impunidade e a corrupção está cada vez mais presente e evidente nos tribunais que pouco fazem para proteger a sociedade. E esta mesa sindical para nós e para todos aqueles que sofrem com a perseguição política e judicial na Guatemala é realmente muito importante. E a CEPAL denuncia a concentração das vacinas contra o coronavírus nos países desenvolvidos. O secretário executivo adjunto da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, Mário Cimoli, denunciou a concentração de vacinas contra o Covid-19 nos países mais ricos. De uma produção de 6,5 bilhões de doses da vacina, a América Latina tem apenas 11% contratadas e a África 4%. Alertou em seu discurso, colocando em debate como fazer para que a América Latina tenha seu próprio plano Marshall de pós-Covid-19. Da mesma forma que a Europa conseguiu aprovar seu plano de recuperação da próxima geração. Cimoli disse que os números contrastam com os países como os Estados Unidos, que cobram a população em 199%, assim como a União Europeia e o Canadá, que cobre em 532% a capacidade de vacinação. Além dessa desigualdade em termos de vacina no âmbito internacional, existe também dentro da região, onde nem todos os países podem acessá-las. Então, temos que apoiar a América Latina com um processo de integração que passa por diversas áreas, disse Cimoli. Para ele, sem integração não há plano Marshall, pois não há saídas individuais para a crise. A integração será uma questão crucial e o modelo de desenvolvimento precisa ser totalmente repensado, acrescentou Cimoli. E a nova cepa de Covid-19 no Brasil alerta a comunidade internacional. E o Brasil, mais uma vez, gera preocupação na comunidade internacional. Desta vez, o motivo é a aparição de uma nova cepa de coronavírus. Os cientistas buscam identificar as características dessa variedade identificada em mais de 8 países, que pode ser mais contagiosa e que pode sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde do país. Segundo José Eduardo Levi, investigador do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, se fosse possível estabelecer uma classificação, a cepa brasileira seria a mais perigosa, seguida da africana e depois da inglesa, no sentido de ter mais mutações,
nessa região crítica. Nem sempre mais mutações representam maior gravidade, mas no caso do coronavírus, sim. Há indícios de que a cepa P1 é a causadora da grande quantidade de casos de Covid-19 em Manaus, onde os serviços de saúde estão saturados. Felipe Naveca, virologista do Instituto Leônidas, e Maria Deane, indica que os dados mais recentes apontam que a P1 é a principal cepa a circular no estado do Amazonas. E ela tem características que conferem uma maior capacidade de transmissão. O estudo é baseado em resultados semelhantes nas mutações identificadas na África do Sul e no Reino Unido, com relação à intensidade e frequência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, já foram identificados casos desta mutação em países como Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Coreia do Sul e Irlanda. Alguns países como Portugal, Peru, Turquia e Colômbia têm cancelado os voos procedentes do Brasil, justamente pelo medo da chegada da P1 em seus territórios. E a Bolívia iniciou o processo de vacinação depois de receber as 20 mil doses da vacina Sputnik da Rússia. A enfermeira Sandra Rios, com mais de 16 anos de experiência, se tornou a primeira pessoa do país em receber a vacina contra a Covid-19. Logo após a chegada das primeiras 20 mil doses do antídoto russo Sputnik V na Bolívia, o presidente Luiz Arce esteve no hospital de Santa Cruz para acompanhar o momento. Sabemos que a Bolívia e seus departamentos, como na cidade de Santa Cruz, o problema é muito mais difícil. E por isso, a cidade foi priorizada para iniciar a vacinação. Funcionários e médicos da linha de frente também foram vacinados. Sebastião Merria, um dos médicos que recebeu a vacina, conta que ele é um dos primeiros médicos na lista para receber a vacina. Disse que para ele é um momento um pouco emocionante e também de ansiedade por ser um dos primeiros em receber a vacina. As 20 mil doses são parte do primeiro lote de 5,2 milhões de unidades da vacina russa, prevista para chegar em março, abril e maio. A vacinação terá início para os grupos de maior risco de contágio, como doentes crônicos e idosos. O governo também confirmou 5 milhões de vacinas de Oxford e AstraZeneca. Os lotes são esperados em abril juntamente com as vacinas desenvolvidas distribuídas pelo COVAX, o consórcio da Organização Mundial da Saúde, que permitirá realizar 15 milhões de aplicações. E no Peru, negacionistas protestaram contra as medidas de isolamento. No Peru, negacionistas realizaram uma manifestação no centro de Lima, levantando cartazes com palavras de ordem contra as medidas de isolamento e de prevenção de contágios de coronavírus. Alguns dos lemas exibidos em cartazes fazem menção às expressões como nova ordem mundial e teorias da conspiração. Os protestos foram convocados pelas redes sociais para expressar a rejeição ao início de uma nova quarentena de 10 nas 25 regiões do Peru, motivada pela segunda onda de contágios que tem sobrecarregado os sistemas de saúde no país. A rejeição às medidas que iniciaram no dia 31 de janeiro se somou a protestos contra o governo do presidente Francisco Sagasti. Os negacionistas peruanos se manifestaram contra as vacinas e o uso obrigatório de máscaras. Durante o ato, os manifestantes não fizeram uso de qualquer proteção e usavam as máscaras de forma equivocada como provocação. Segundo Gustavo Mirani, manifestante negacionista, esta marcha apoia os trabalhadores que dia a dia precisam sobreviver e as pessoas estão se manifestando porque têm medo de perder os seus empregos, temem perder a oportunidade de produzir para viver. Outro manifestante é o psicólogo clínico Ângelo Nunes. Segundo ele, o Covid é uma farsa porque eliminaram todas as doenças que não eram Covid, o que é muito estranho. A partir de então, começou a investigar até juntar mais de 100 documentos científicos sobre os detalhes ocultos das máscaras, das vacinas e de muitas outras coisas que são péssimas para a saúde. Entre os manifestantes circulou um documento para pedir que a quarentena seja declarada inconstitucional.
Durante a manifestação, uma equipe de jornalistas foi atacada pelos negacionistas e precisou sair escoltada pela polícia. Enquanto o protesto ocorria, várias regiões do Peru enfrentavam a falta de leitos de UTI. Os dados oficiais apontam que o país soma mais de 1 milhão de casos e 40 mil mortes desde março de 2020. E a OIT informa que o mundo enfrenta uma crise no emprego e na renda sem precedentes. Segundo o relatório apresentado nesta semana pela OIT, o mundo seguirá enfrentando uma crise de desemprego e renda sem precedentes. O informe alerta que o alto grau de incerteza exigirá respostas políticas, que busquem aliar o processo de vacinação com a adoção de medidas de saúde pública e a promoção da economia e do emprego. Os formuladores de políticas deverão incentivar uma recuperação em todas as áreas, promovendo emprego, a renda, os direitos dos trabalhadores e o diálogo social, a fim de alcançar uma recuperação centrada no ser humano. Para a Organização Internacional do Trabalho, a pandemia de Covid-19 gerou uma queda generalizada da jornada de trabalho e dos rendimentos, e uma recuperação lenta e desigual e incerta está prevista para 2021. A tendência somente será revertida caso o progresso inicial seja apoiado por políticas de recuperação centradas nas pessoas. Por outro lado, o estudo aponta alguns sinais de recuperação nos mercados de trabalho em todo o mundo. No ano passado, o número de horas de trabalho em todo o mundo caiu 8,8%, em comparação com o quarto trimestre de 2019. O dado equivale a 255 milhões de empregos em tempo integral, um número 4 vezes maior do que o causado pela crise financeira global de 2009. E nos Estados Unidos, os sindicatos de transporte aéreo pedem a flexibilização das regras sanitárias para os voos domésticos. Nos Estados Unidos, os sindicatos do transporte aéreo enviaram uma carta ao presidente Joe Biden para que o país não crie novos requisitos de testes de Covid-19 para viajantes em voos domésticos. Segundo os sindicalistas, isso impediria de forma desproporcional os passageiros de baixa renda de viajarem em pequenas comunidades. Os trabalhadores desses grupos insistiram em um documento enviado à Casa Branca. Da mesma forma, os representantes da organização sindical declararam que a realização dos testes não contribui para a circulação de pessoas no país, beneficiando apenas as classes mais altas. Esta semana, os Estados Unidos implementaram testes obrigatórios de coronavírus para quase todos os passageiros internacionais que chegam ao país e adicionaram a África do Sul à sua proibição de entradas para cidadãos não americanos que chegam da maior parte da Europa e do Brasil. E a CSA realizou 3 conferências preparatórias subregionais para a Conferência Continental Paulo Freire, que será realizada nos dias 22 e 23 de março. Esta semana, a CSA realizou as conferências subregionais de educação como reuniões preparatórias para a Conferência Continental Paulo Freire, que será realizada nos dias 22 e 23 de março. A primeira conferência preparatória foi a Subregional da América Central, México e República Dominicana, seguida da Subregional da América do Norte, Países Andinos e Caribe, e foi finalizada com a Subregional do Cone Sul. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, expressou: a formação política e sindical é uma prioridade da CSA. Vamos atualizar nossa política sindical. Não devemos começar do zero. Devemos nos apropriar de tudo o que foi construído até agora e avançar na formação sindical interna. Precisamos lutar para que as formações profissionais e sindicais caminhem juntas, acrescentou Rafael Freire. A definição da CSA sobre a formação sindical e o seu tratamento como direito humano fundamental foi apontada por Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA. A formação sindical é sobre uma abordagem sistêmica, com eixos essenciais como a corresponsabilidade, a complementaridade, a descentralização, a articulação em rede
e a não delegabilidade. Não estamos em uma história a ser construída do zero, como disse Rafael Freire. A CSA busca atualizar a formação sindical para cumprir essa importante função educativa que desempenha junto às suas afiliadas, finalizou o secretário. Jordânia Urenha, secretária de Política Sindical e Educação, afirmou: estamos dando mais um passo no fortalecimento das nossas organizações, pois o fortalecimento também envolve a formação sindical. Se trata de abastecermos novas estratégias e ferramentas para atender às demandas dos nossos colaboradores. Devemos continuar caminhando rumo à excelência, concluiu Jordânia. Previamente ao debate das centrais sobre a reformulação da formação sindical, Bárbara Figueroa, secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável, enfatizou: temos claro que devemos continuar a profundizar a reflexão e a análise do quadro de formação contínua para os vários desafios no mundo do trabalho, cada vez mais múltiplos, que nos desafiam em diferentes áreas e sejam também outra tarefa do sindicalismo nesse novo tempo. A Conferência Continental Paulo Freire, intitulada Educação e Formação Sindical frente a um novo contexto e um novo modelo de organização sindical, será realizada nos dias 22 e 23 de março e tem como objetivo traçar uma política integral de formação sindical e profissional, com estratégias claras que acompanhem o processo de transformação do sindicalismo no mundo do trabalho para responder às necessidades de inclusão da diversidade da classe trabalhadora. E o aquecimento global causou o derretimento de 65% do gelo do planeta nos últimos anos. O aquecimento global causou um aumento de 65% na velocidade da perda de gelo na Terra entre 1994 e 2017. A taxa de perda anual foi de 800 milhões de toneladas na década de 90 para 1,3 bilhão em 2017. Especialistas afirmam que a perda de gelo no planeta segue os piores cenários de aquecimento global previstos pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a maior autoridade científica das Nações Unidas sobre a grave desordem climática que sofre o planeta. Em 23 anos, o aumento das temperaturas em nosso planeta causou a perda de 28 bilhões de toneladas de gelo, o que equivale a uma camada de 100 metros de espessura, sobre todo o território do Reino Unido, afirma a pesquisa publicada na revista especializada The Cryosphere. Não há dúvida de que a grande maioria da perda do gelo na Terra é consequência direta do aquecimento global, afirma a equipe de pesquisadores presidida por Thomas Slater e Peter Newnow, após constatar a aceleração do índice global de degelo. Este estudo é o primeiro deste tipo a examinar 215 mil geleiras, as calotas polares da Groenlândia e da Antártica, as plataformas de gelo que flutuam ao seu redor e o gelo marinho à deriva nos oceanos Ártico e Meridional. As maiores perdas ocorreram no Mar Ártico e nas plataformas de gelo da Antártida, que flutuam nos oceanos polares. Geleiras e montanhas e a camada de gelo da Groenlândia acompanham a tendência de degelo. A superfície da Antártida perdeu 2,5 bilhões de toneladas de gelo e o Oceano Antártico perdeu 900 milhões de toneladas. Um pouco mais da metade do degelo, 58%, ocorreu no hemisfério norte e o restante ocorreu no hemisfério sul. E a Confederação Sindical das Américas, a CSA, falou sobre justiça social e democracia durante o Fórum Social Mundial. A CSA organizou a oficina Como Sair da Crise com Justiça Social e Democracia no Fórum Social Mundial. Os participantes compartilharam experiências de organizações sociais e sindicais sobre a forma pela qual o mundo do trabalho foi afetado pela pandemia e como os impactos econômicos e sociais colocam em risco os meios de subsistência e o bem-estar de milhões de pessoas a curto, médio e longo prazo. Lida Foreiro, representante da CSA, realizou a abertura da oficina,
apresentando dados do Observatório do Trabalho das Américas sobre os efeitos do Covid-19 no mercado de trabalho. Segundo ela, já vivíamos uma crise severa antes de tudo isso. Agora os problemas se agravaram, tendo em vista as demissões em massa, salários reduzidos e, ao mesmo tempo, não podemos usar a mobilização social como podíamos antes. Agora temos uma pandemia da informalidade. Entre os assuntos abordados, Roderick de Moraes, do Motoboys Brasil, disse que as pessoas estão morrendo nas ruas sem que ninguém possa fazer nada. A categoria de distribuidores de todo o mundo está pedindo ajuda urgente. Precisamos de ajuda. A oficina pode ser vista na íntegra no canal da CSA no YouTube. E as eleições presidenciais no Equador foram realizadas neste domingo. Esta e outras notícias no próximo bloco. O Equador realizou hoje a sua eleição presidencial. Durante a semana, as pesquisas apontaram um possível segundo turno entre o candidato da esquerda, Andrés Araúz, ligado ao ex-presidente Rafael Correa, com 35,4%, e o liberal Guillermo Lasso, com 23,6% das intenções de voto. O pleito soma a definição dos rumos políticos da região, como ocorreu em países como a Bolívia e a Argentina. A Argentina busca finalizar até o mês de maio um acordo sobre a dívida contraída com o FMI. Segundo o ministro da Economia, Martín Guzmán, o prazo para a negociação antes do limite com o Clube de Paris seria aceitável. E a taxa de desemprego na União Europeia chegou a 8,3% em 2020. Segundo a agência de estatística Eurostat, a cifra não apresentou variações nos 2 últimos meses do ano, ficando estável em 7,5%. A Europa enfrenta o crescimento da informalidade e a redução de salários para os profissionais em teletrabalho ao longo da pandemia de Covid-19. E no México, artesãos do setor têxtil são afetados pela industrialização. No México, a crescente industrialização e a chegada de artigos importados tem gerado impacto nas atividades dos artesãos, que se dedicam à atividade têxtil no estado de Puebla. As peças de lã confeccionadas pelos artesãos são únicas e feitas à mão. As cotorinas, como são conhecidas, necessitam um longo trabalho que vai desde a tosquia das ovelhas até a finalização da prenda de roupa, que geralmente é decorada com símbolos astecas desenhados pelos artesãos. Aos 92 anos, o artesão Luiz Barrios luta por manter viva a tradição da costura e a pedal. O trabalho é passado de pai para filho e todos os passos são feitos com muito cuidado para manter a tradição. Um dos seus filhos, Uriel Huerta, começou a aprender a arte mantendo o legado da família. Para ele, antes que nada me dá gosto ter a meu papá vivo. É uma felicidade ter o pai com 92 anos passando o conhecimento para as próximas gerações. Segundo Uriel, é um tipo de artesanato difícil e não é qualquer pessoa que consegue fazer. Hugo Herrera, neto do artesão e estudante de Direito, também decidiu aprender a arte. Com 19 anos, recebe as primeiras instruções do avô. Para Hugo, a tradição deve seguir, e isso exigirá resistência e insistência, agora e no futuro. O processo de confecção dura aproximadamente 2 semanas e requer muita concentração. Atualmente, o artesanato mexicano é muito apreciado por pessoas que costumam montar a cavalo. Tradições que se mantêm apesar do tempo e da modernidade. E no Paraguai, a Baía de Assunção vê o florescimento de uma espécie vegetal ameaçada de extinção. No Paraguai, uma espécie vegetal típica da região da Bacia de Assunção reapareceu causando alegria e esperança a ambientalistas e biólogos. A espécie, parecida a uma vitória régia, só existe nessa região e é chamada pelos paraguaios de jacaré-rupê. A planta estava extinta após 10 anos sem ser vista no Rio Paraguai.
A pesquisadora do Departamento de Recursos Naturais de Assunção, Carolina Alvarez, conta que a região é monitorada devido aos incêndios e a aparição da planta causou surpresa e alegria. Para ela, a maior concentração de aves permitiu a disseminação das sementes, o que também ocorreu com outras espécies. Entre as causas do desaparecimento da planta estão as condições ambientais, as tradições locais e a demanda comercial que faz com que suas folhas sejam coletadas como remédio para infusões do mate e do tererê. Isso interrompe o ciclo de reprodução da espécie. Para fomentar a preservação, que está vinculada à biodiversidade no Rio Paraguai, o município de Assunção iniciou uma campanha de conscientização às pessoas da localidade para respeitar o ciclo natural, evitando assim a escassez do exemplar único na natureza paraguaia. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.